Provérbios capítulo 3, nós vamos seguir nos nossos devocionais no livro de Provérbios. As palavras que são ditas ali pelo sábio Salomão e outros sábios que nós encontramos para que nós possamos nos desviar das armadilhas desse mundo, da sagacidade desse mundo, da ardilosidade desse mundo. Então, Salomão foi um sábio, o homem mais sábio que já pisou na face da terra depois do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor concedeu uma sabedoria a ele jamais vista. Ele usou inadequadamente a sabedoria que Deus deu a ele e por isso ele se tornou um tolo, se tornou um astuto, porque a sabedoria que ele tinha não o levou ao temor do Senhor. E isso é ser sábio, é experimentar o temor do Senhor, se desviando do mal. Essa é a verdadeira sabedoria. Ele não fez isso, ele buscou o glamour para ele buscou a atenção para ele buscou os holofotes para ele. Daí então ele se tornou um homem tolo. Mas da perspectiva de Deus, ele não teve sabedoria como deveria ter, porque para isso o Senhor concedeu graça. Mas na perspectiva do mundo, ele usou a sabedoria para o seu maior deleite e satisfação, porque é isso que esse mundo glamoriza. Ele usou a sabedoria para ter mulheres, sexo, poder, fama, recursos. E esse mundo aplaude isso. Essa presente era aplaude isso. Nós temos essa perspectiva de ascensão, de progresso, de crescimento, de notoriedade, de sucesso, de realização, de conquista. Nós alcançamos a vitória. Nós chegamos naquele patamar em que muitos almejam. Nós construímos impérios, nós enchemos os nossos celeiros de recursos, nós conquistamos corpos torneados, invejados, nós somos celebrados. Então, esse é o senso de conquista. Nós podemos usar e abusar dos nossos corpos, da liberdade que nós temos, especialmente para a obtenção de prazer, prazer físico. Essa é a perspectiva de sucesso. Essa é a perspectiva de realização que esse mundo. Então, sempre haverá alguém que afague ao nosso lado, que afague o nosso ego, dizendo aquilo que a palavra de Deus não diz. Ao mesmo tempo que Deus ele marca o que é sucesso, o que é felicidade, o que é sabedoria, o que é realização, existem outros que militam contra Deus, nesse reino parasitário, nesse mundo de trevas, existem outros que militam contra Deus que dirão o contrário. Você é bem-sucedido, você é feliz, você encontrou a realização. Observa como você encontrou a realização. Existem muitos que tentam chegar onde você está. Eles não conseguem. Você consegue. Você conseguiu. Você alcançou aquilo que muitos invejam. Então sempre haverá. O ponto da questão é que para que lado nós inclinamos o nosso coração? Que lado do ouvido nós destapamos para ouvir? Salomão acabou se tornando um grande tolo. E é interessante que ele escreveu o livro de Provérbios justamente para ensinar outros para não se tornarem tolos, para não se tornarem escarnecedores. Ele deixa isso muito claro logo no início do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E então ele desenvolve: para entender o ensino, o bom proceder, para discernir, em outras palavras, para discernir o mundo, para discernir a vida, nós precisamos interpretá-la. Alguns olham coisas más como se fossem boas, outros olham coisas boas como se fossem más. Isaías capítulo 5 denuncia isso, Isaías denuncia isso no tempo de queda do povo de Deus. Ai daqueles
que fazem o mal bem e o bem mal. Ai daqueles. Então tudo vai depender para o que nós inclinamos o nosso coração. E Salomão nos empresta a sua sabedoria, nos empresta os seus olhos, e ele cria personagens para isso, ele cria figuras para isso. Aqui, a sabedoria, ela é personificada, e ela é colocada como aquela que deve ser seguida, como uma tutora. Inúmeras vezes, a própria sabedoria, ou o próprio Deus, é colocado aqui, e essa é a figura muito especial, porque ela carrega muita instrução, é colocada aqui como pais. Pais que clamam, que lutam pela alma dos seus filhos, pela mente dos seus filhos. Então existe meio que um cabo de guerra em que o mundo puxa a alma dos seus filhos, a mente dos seus filhos, o coração dos seus filhos, e os pais, com as suas palavras, com o seu amor, tentam puxar de volta o coração dos seus filhos. É isso que acontece todas as vezes quando parece que o seu filho chega em casa um pouquinho mais distante de você e mais próximo da escola, e mais próximo dos seus professores, e mais próximos dos seus amiguinhos. E começam a pleitear com você, como se as palavras dos professores ou dos amigos deles fossem mais valiosas do que as suas palavras. Não, mãe, mas a fulana disse isso. Não, mas o fulano disse isso. E aí você puxa um pouco mais esse cabo de guerra e usa dos instrumentos que Deus lhe deu, da sabedoria que Deus lhe deu, para recuperar aquele metro que parece que foi perdido na conquista do coração do seu filho. E Salomão usa esse personagem aqui a todo instante para mostrar que esse deve ser o papel dos pais, porque existe um pressuposto aqui. Os pais devem ser sábios. Mas não somente isso. Os pais devem ser piedosos. Mas não somente isso. Os pais devem resgatar constantemente o coração e a mente dos filhos. E eles precisam fazer tudo, seja aquilo que está ao seu alcance, e se houver algo que não está a seu alcance, se vira, consiga, mas você tem que fazer isso, porque disso depende a vida, a salvação dos seus filhos. Quando a gente entende isso, com maior ardor do nosso coração, nós vamos entender que prosperidade financeira não salva. Nós vamos entender que prosperidade acadêmica não salva. Nós vamos entender que prosperidade profissional não salva. Então, em primeiro lugar, nós não queremos que os nossos filhos sejam juízes, promotores, advogados, médicos, doutores. Não! Nós vamos colocar cada vez mais os nossos filhos perto de Deus. Cada vez mais perto de Deus. Para que, vendo a Deus, eles enxerguem a si mesmos como eles são, e eles entendam o que é a vida. Esse é o nosso propósito de vida. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. Nós fazemos isso também com o nosso cônjuge constantemente. Nós temos que fazer com que a nossa esposa ou marido se pareça cada vez mais com Cristo. Se ela não consegue discernir, se ele não consegue discernir as armadilhas, nós temos que fazer com que isso aconteça. É o nosso papel, é a nossa responsabilidade, mas isso ganha outro ângulo quando nós estamos no meio do povo de Deus. Nós temos que ser instrumento de graça para aquele que está ao nosso lado. Nós temos que ser olhos para aquele que está ao nosso lado. Nós temos que ter sensibilidade, ser a sensibilidade. Existem coisas que nós vemos que aquela pessoa que está ao nosso lado, nosso irmão não vê, simplesmente não vê, não percebe. Simplesmente. E se nós percebemos, nós recebemos a tarefa maravilhosa de ser um instrumento por meio do qual Cristo será moldado através da vida do nosso irmão. Porque Deus nos deu... Por que Deus nos deu essa percepção e a Ele não? Por quê? Não foi para nós fofocarmos. Não foi porque Deus quer que nós fofoquemos. Não foi porque Deus quer que nós nos portemos como se nós fôssemos superior a Ele, porque nós vemos Ele não. Se nós fôssemos melhores do que Ele, porque nós percebemos Ele não. É óbvio que não é para isso.
é para ser instrumento de graça. E essa percepção deve ser tida tanto por aquele que enxerga, como por aquele que não enxerga. Instrumento de graça. Salomão nos escreve especificamente para isso. Nós temos refletido sobre alguns temas aqui. No capítulo 3. Nós observamos que a sabedoria, ela é a solução para a ansiedade. Nós refletimos que a sabedoria, versículo 27 até o versículo 30, ela é a solução para o egoísmo. E hoje nós vamos refletir nessa quarto sermão final aqui dessa configuração de Provérbios, do versículo 31 até o versículo 35, que a sabedoria é a solução para a inveja. A inveja e a ansiedade, elas trabalham juntas, porque a ansiedade, ela alimenta a inveja e a inveja alimenta contumazmente a ansiedade. Porque a inveja é a inquietação de ter aquilo que outros têm e nós não temos. Daí então ela gera o quê? Ansiedade. Muito importante nós refletirmos sobre essas questões que hoje são consideradas doenças da mente. Nós estamos num tempo em que tantos e tantos diagnósticos de doenças mentais têm sido dadas. Meu Deus do céu. Nós vivemos hoje o que os nossos antepassados viveram e não foram diagnosticados com depressão, não foram diagnosticados com ansiedade, não foram diagnosticados com hiperatividade, não foram diagnosticados com nada disso. Mas hoje nós temos que nos desculpar das nossas próprias fragilidades mentais e espirituais. E como nós nos desculpamos disso? Nós conseguimos um laudo. Porque se nós conseguimos usar um laudo, então nós temos um argumento de autoridade. Agora, observa isso. Observa o que isso significa. Esse mundo, ele oferece para você várias coisas. Ele oferece a você poder, e ele diz os meios que você conseguirá o poder. Ele oferece isso para você. Olha, poder. O ponto aqui é quem é mais forte. Quem é mais forte nesse mundo é quem vence esse mundo e essa selva de pedras que ele é. Então você não pode ser o fraco, você tem que ser poderoso. Ele oferece para você poder. Ele oferece para você sucesso. Ele diz, olha, se você conseguir alcançar isso, então você será bem-sucedido. Você terá sucesso. Todos correm atrás disso, mas você consegue. Então percorra esse caminho, olhe para esse objetivo e você terá sucesso. Ele oferece sexo como alto nível de prazer. E eles então desfrute disso, desfrute da intimidade, desfrute daquilo que o seu corpo anseia, independente dos relacionamentos, independente do comprometimento que você tem. Se o seu corpo deseja, você desfrute disso. O que nós fazemos? Nós corremos atrás disso. Nós corremos loucamente. Nós queremos ter o carro tal, nós queremos ter a casa tal, nós queremos ter o salário tal, nós queremos ter a poupança tal, nós corremos para isso. Nós queremos ter o corpo tal, nós corremos para isso. Esse mundo não nos dá satisfação nisso. Ele promete a satisfação que ele não pode cumprir. Mas ele nos dá aquilo que ele não prometeu verbalmente. Ele nos dá os efeitos colaterais de nos gastar para isso. Ele nos dá depressão, ansiedade, inveja, desgastes corrosivos da nossa alma. Como nós solucionamos isso, irmãos? Como Elias solucionou o seu quadro depressivo? Como Spurgeon continuou diante do seu quadro depressivo? Como ele conseguiu? Fé. Fé. Reorganizando todas as estruturas deformadas da nossa mente e nosso coração para o único objetivo da criação. Depender de Deus, encontrar graça no seu relacionamento, ter contentamento nele. Isso. Não teve nenhum psicólogo passando, nenhum psiquiatra passando remédio para Elias, teve? Não teve nenhum.
Mas nós estamos no meio em que quadros e quadros e quadros de doenças mentais têm sido diagnosticados. Durante a pandemia, houve também uma epidemia de diagnósticos de ansiedade, relatados pelo próprio Conselho de Psicologia. Uma epidemia de pessoas que buscavam ansiolíticos, antidepressivos. Uma epidemia. Quando eu falo muitas vezes aqui que nós, a Igreja do Senhor, temos a solução dos problemas do mundo, eu não estou brincando não, irmãos. Nós temos mesmo. Porque a fé do Senhor, ela é capaz de dar vida a mortos. E ela cura essas enfermidades na alma e na mente. Porque ela reorganiza os nossos paradigmas de sucesso, de realização, de contentamento, de felicidade. Ela diz que você não precisa desejar o que você não tem, você precisa se contentar com o que você tem e o que você é. E tudo que você faz com os instrumentos que Deus lhe dá deve ser feito para a glória do Senhor e para o avanço do reino. É isso. Esse é o seu objetivo de vida. E você sabe que fazendo isso, isso não depende de você, porque não depende de quem quer ou quem corre, mas do Senhor. Depende do Senhor Ele munir. E você sabe que você tem que ser um bom mordomo com os seus estudos, com os seus recursos, no seu trabalho, porque você não serve a homens, você serve ao Senhor. E tudo isso nos coloca nessa estrutura redentiva para a glória do Senhor. Não faz com que nós sejamos preguiçosos, não faz com que nós sejamos não atenciosos, não faz com que nós sejamos relapsos, não faz com que nós caiamos na inércia, porque isso não nos dá felicidade. Então ser rico é ser pecador, ser rico é ser mal. Não! Não! Isso apenas reestrutura, porque quanto mais o Senhor nos dá, mais nós podemos investir na salvação de perdidos, no avanço do reino, na glória de Deus. E nós conquistamos riqueza não por causa da riqueza, irmãos, mas por olhar para a finalidade de edificar naquilo que ninguém pode destruir, para edificar onde ninguém pode roubar. E nós não nos contentamos nos recursos, nós nos contentamos na finalidade para a qual o Senhor nos dá. Nós não nos tornamos preguiçosos, não nos tornamos por quê? Porque nós temos que ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos dá. Da mesma forma que nós cuidamos de uma caneta, nós cuidamos de uma casa, nós cuidamos de uma empresa. Porque aquele que for fiel no pouco, no muito, o Senhor nos colocará. E a nossa fidelidade não depende do tamanho dos recursos que nós temos, do tamanho dos bens que nós temos, mas ao Senhor que nós devemos. E aí o pobre pode ser o melhor mordomo do que um rico, mas também um pobre pode ser mais orgulhoso do que um rico. Tudo reorganização do nosso coração. É por isso que, diante das investidas corrosivas desse mundo, Paulo, escrevendo aos Efésios, nos manda buscar perseguir a felicidade, fazendo contraponto a não andeis ansiosos. Não andeis. A felicidade não é ter, a felicidade não é obter, a felicidade não é conquistar. A felicidade é o nível de proximidade que nós temos ao Senhor. Simples assim, irmãos. Porque nós temos um mar de quadro depressivo hoje. A doença do século agora é a ansiedade. Crianças enchem consultórios de psicologia pediátrica. Por quê? Porque os pais injetam neles o ativismo, a luta para conquistar o mundo, e eles não têm estrutura para isso, eles não têm. Os próprios pais não têm, mas maqueiam. E os filhos nem maquiar conseguem por causa da sua fragilidade estrutural, mental. Então conseguir um laudo é muito mais tranquilo. Muito mais. Porque nós podemos simplesmente utilizá-lo. Muito mais. Para pais e para filhos. E nós criamos um ciclo. Ciclo de perversidade e morte. Nós matamos os nossos filhos antes mesmo deles crescerem.
Porque nós já morremos. Esse mundo já nos conquistou. E quanto mais nós não nos contentamos com o que nós temos, mais nós vemos o nosso coração como um jardim fértil para a inveja. Nós invejamos, e invejamos, e invejamos. Entenda, irmãos, eu não estou dizendo que o trabalho dos psicólogos e psiquiatras não são válidos. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que não existem crianças com hiperatividade, não existem pessoas com quadros depressivos, de ansiedade. Não estou dizendo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós abusamos disso. Nós queremos nos desculpar disso. Da nossa falta de foco para o Senhor. Nós temos os corações cada vez mais conquistados por esse mundo. O que nós fazemos? Nós buscamos validar isso. Vamos validar isso. Vamos tornar isso asséptico. Vamos tornar isso limpo. Como nós fazemos isso? Conseguindo o referendo desse mundo. Pronto. Simplesmente assim. Simplesmente assim. A sabedoria é a solução para a inveja. Diz o pai ensinando ao filho. É interessante porque Salomão não experimentou isso a vida toda. Salomão desfrutou daquilo que o mundo considerava sucesso, poder, glamour. Mas ele viu que com mais de 1000 mulheres ele não conseguiu obter o prazer sexual. Ele viu que com todo o dinheiro, com toda a riqueza que o mundo invejava, ele não conseguiu conquistar o descanso de atingir aquilo que o homem poderia atingir. Ele não conseguiu. Ele percebeu que com toda a fama que ele tinha, ele não conseguiu encontrar regozijo em todos aqueles que afagavam seu ego. Ele não conseguiu. E aí então, nós temos o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele diz assim, não vai por esse caminho. Sabe por quê? Porque eu tive mais recursos do que você. Eu tive uma sabedoria que você não tem e nunca terá. E eu não consegui. É isso que Salomão diz. Você vai querer trilhar o caminho que eu trilhei. Imagine aí, você vai para uma corrida. Aí você vai com uma corrida com Fiat 147, sem ser turbinado. E aí outro vai com Fusquinha. E outro vai com Chevette. Chevette é carro bom, né? E outro vai com Chevette. O outro vai com um Gol 1.0 16 válvulas. E aí vocês estão nessa corrida. E aí vai ter Salomão tá lá com Lamborghini. Salomão tá lá. E aí ele diz assim, olha, vocês vão percorrer aquilo que esse mundo tenta enganar vocês com esses carros. Nessa corrida. O mundo vai dizer para vocês, você consegue. Olha, entenda, você consegue. Você não é um pincher, você é um leão. Você não é um pincher, você é um tigre, você é um puma, você consegue. E essas palavras vão entrando no seu coração e você sente uma necessidade de bombar a sua autoestima. E você diz, eu sou um leão, eu sou um tigre, eu sou um puma. Mas você vai correr como um pincher. Salomão vai estar lá com um Lamborghini e vai dizer assim, eu tinha todos os atributos para correr essa corrida. E eu não consegui. Eu não conquistei. Vai por mim, você não consegue, entenda. Você deixará marcas impossíveis de ser tiradas. Você pode fazer as maiores desgraças na sua vida. E lá no final você vai entregar a vida ao Senhor. Mas o Senhor não removerá as marcas da sua alma. As marcas da sua alma estarão lá. Como fantasmas no seu sono. Fantasmas na sua noite. Fantasmas na sua vida. Você terá as marcas no seu corpo. Você terá as marcas na sua alma. Pastor, mas eu conquistei a salvação. O Senhor me deu a salvação, não me deu? Quando naquele último dia eu derramei o meu coração diante do Senhor? Deu. Mas você poderia viver sem essas marcas, não poderia, não?
Você poderia viver dormindo, não poderia? Do que perder todas as noites, não poderia? É isso que Salomão está dizendo. Você não precisa viver o que eu vivi para entender que você não alcançará aquilo que esse mundo oferece. Você não precisa. Entenda. Por isso que Salomão cria esses personagens aqui, essas figuras que são muito afetivas para nós. É por isso que o pai é colocado aqui como aquele que tenta resgatar o filho. É aqui no capítulo 3. Até o capítulo 9, nós vemos vários sermões aqui que Salomão oferece. E esse quarto sermão, ele termina aqui com o fim do capítulo 3. E esse pai apelando ao filho. A inveja corrói. Se ela corrói, ela só destrói. Ela não edifica e alimenta outro erro, a ansiedade. A inveja corrói. A inveja, irmãos, é quase tão antiga quanto a humanidade. Por que Caim matou Abel? Observe, isso é importante. Não somente isso. A inveja, ela está intrinsecamente ligada ao assassinato, à morte. Foi assim que aconteceu com Caim, não foi não? Foi assim. Abra aí Provérbios capítulo 6, versículo 34. Diz assim, ó. Porque o ciúme, outro termo para inveja, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Provérbios 27. 27, versículo 4, diz assim: cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? O que é a inveja, irmãos? A inveja é a paixão por um alvo inalcançável. É isso a inveja. Por isso que ela corrói. Porque ela nos leva à estutícia de que com desgaste e a luta nós alcançaremos o alvo. Mas esse alvo não está lá. Porque o nosso contentamento, o contentamento do ser humano está onde? Em Deus. Em Deus. O alvo não está nessas coisas, o alvo está em Deus. E enquanto nós não o encontrarmos, nós não descansaremos, mas nós mataremos para isso. Quantos vocês conhecem, seja de pessoas próximas a vocês, sejam de pessoas públicas, que destruíram um casamento para a realização de um sonho? Nós temos inúmeros exemplos disso na televisão. Inúmeros. Quando nós vemos pessoas ganhando maiores ascensões, concomitantemente a isso, nós vemos os seus casamentos sendo destruídos. Eu só não vou dizer inúmeros personagens aqui para não dar notoriedade. Mas existem números, não existem? Inúmeros. Eles matam para isso. Eles destroem para isso. E eles tentam, e de repente eles vão sentir os afagos no seu coração das mãos do próprio Satanás, dizendo: olha, você está conseguindo, olha, você está obtendo, vai, continua assim, todos lhe invejam, todos tentam isso, vai, você consegue. Mas no final das contas, eles acabam não obtendo tudo aquilo que o mundo oferece. Tiago fala isso no capítulo 4. É daí que nascem as guerras. É daí que nascem. Porque nós desejamos, e para termos, nós matamos, nós fazemos guerras. É isso. A inveja, irmãos, é uma evidência da tolice. O que é a tolice? O que é a estutice? Nós temos duas figuras para exemplificar isso. É de ter a mente inclinada para o mundo e não para o Senhor.
é de ter a mente preenchida com trevas e não com luz. Por isso nós não conseguimos enxergar. Isso é a estultícia, isso é a tolice. Porque ela corrompe valores e nos faz desejar o que Deus abomina. Nós passamos a desejar justo aquilo que Deus reprova. Ora, rapaz, é Deus. Quem é mais sábio do que Deus? Quem é mais entendido do que Deus? Quem sabe mais do propósito e da finalidade do ser humano do que aquele que o criou? Mas não. Nós tributamos valor em pessoas que têm um linguajar bacana, que parecem ser autoridade. Mas não somente isso. Não somente isso. A inveja nos leva a não nos satisfazer com o que Deus nos deu. Nós sempre encontraremos mais graça no que o outro tem. Não importa se aquilo que o outro está experimentando está matando o seu casamento, está matando os seus filhos, está tirando a sua saúde, não importa. Porque nós idealizamos. Olha, com aquela casa o fulano é melhor. Olha, com aquele emprego ele é mais feliz. Olha, com aquele nível acadêmico. Olha, com aquele corpo. Olha, sempre. Sempre nós idealizamos isso. Sempre. Olha o versículo 31 e 32 de Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. 31 e 32. Ele diz assim, ó. Não tenhas inveja do homem. Meus irmãos, quem é que vai ter inveja do homem violento? Olha o ponto da inveja. Quem está vendo que o homem é violento aqui? É o pai. O filho não vê que o homem é violento, por isso que ele tem inveja. O tolo não vê que ele é violento. O tolo não percebe os resultados dessa violência. É o pai que enxerga. É o pai que vê. É o pai que orienta. E para o pai parece tolice. Por que vai ter inveja do perverso? Porque vai ter inveja do violento. Ele mata. Ele destrói. Para que ter inveja? O pai observa, o sábio observa. O sábio aqui o pai aqui é a figura de sábio. O sábio observa a loucura disso. Nem siga os seus caminhos. Por quê? Porque é de violência. Porque é de morte. Porque é de destruição. Porque o Senhor abomina o perverso. Porque não abominarás você, se o Senhor abomina o ímpio, o perverso, o mal? Porque não abominarás, se o Senhor abomina? Mas aos retos o Senhor trata com intimidade. Nós temos um salmo inteiro que fala sobre isso. Qual é o salmo? Fala da inveja. O salmo que fala da prosperidade dos ímpios. Qual é o salmo? 73. 73. Nós temos um salmo escrito para expor essa reflexão da inveja. Olha, vamos abrir esse salmo aqui, irmãos. Esse salmo é interessante. Nós pregamos uns 4 sermões nesse salmo aqui. Foram uns 4 sermões, eu acho. Os versículos iniciais, acho que até o versículo 1 e 2, ele mostra a reflexão, a conclusão dele. Então o salmo já inicia com a conclusão. Para quê? Para que a gente pondere adequadamente os versículos 3 em diante. Qual é a conclusão dele? E ele já deixa isso muito bem solidificado para que nós não achemos que ele está exaltando a riqueza do perverso, para que entenda que para ele chegar nessa conclusão, ele teve uma reflexão que não foi tão interessante, mas foi necessária para que ele tivesse essa reflexão. Qual é a reflexão dele? Com efeito, olha, verdadeiramente é certo que Deus é bom para com Israel, para com o seu povo. O que é ser povo de Deus? Para com os que têm o coração limpo. Limpo de quê? De tudo que ele vai dizer, de toda inveja, de toda ansiedade, de toda corrosão.
de encontrar satisfação nele, não encontrar entulhos que impedem o nosso acesso a ele, entulhos no nosso caminho. Limpo, é isso, limpo. Quanto a mim, porém, olha que interessante, quanto a mim, porém, quase, olha, foi por pouco. E aí, você, como é que tá o negócio? Você tá no quase aqui? Quase me resvalaram, quase caí. Me resvalaram os pés, quase, chegou perto, quase. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Eita! Fala, Deus! Hein? Eu invejava os arrogantes. Aí ele vai desenvolver a reflexão dele aqui. Vamos ler. Ao ver a prosperidade dos perversos. Eita, rapaz, não precisa nem pregar mais, é só ler aqui. Eu não vou nem pregar, vou só ler o restinho aqui. Vamos lá, ó. Para eles não há preocupação. Por quê, irmãos? Por causa da insensibilidade do coração. A moral deles é completamente turva. Preocupação de quê? Preocupar com moral, com ética? Por que eles vão se preocupar? Eles não têm. Eles não têm pudor. É por isso que com muita facilidade ímpios nos dobram. Porque nós temos um limite. É por isso que com muita facilidade nós levamos tapas na cara, porradas na cara e nós não revidamos. É por isso que muitas vezes nós perdemos processos com ímpios, porque nós temos um limite de pudor. Muitas vezes nós temos um limite. Nós pagamos o quê? O preço. Nós sofremos o dano. Porque nós temos o pudor. Nós temos limite. Eu disse que não ia pregar. Estou pregando, né? Para eles não há preocupação. Olha aqui, presta atenção. O seu corpo é nédio e sadio, o seu corpo é forte. Por quê? Porque cá entre nós, irmãos, quando nós nos desgastamos para aquilo que vale a pena, a academia perde o valor para a gente algumas vezes, não perde? Perde. Os nossos corpos exibem aquilo que nós valorizamos. Às vezes nós ficamos naquilo, o que é mais importante? Gastar um tempo aqui na academia ou fazer um culto doméstico? O que é que nós fazemos? O culto doméstico. O que é mais importante aqui? Fazer a leitura bíblica, ler esse livro, se gastar no pastoreio do lar, ou colocar uma roupa de ginástica, ir para a academia, fazer um esporte. Entenda, eu não estou dizendo que isso não deve ser feito. Eu luto para fazer isso todo instante. Vocês percebem pelo meu corpo, percebe? Eu luto para fazer isso todo instante, irmão. Sério, eu luto mesmo. Eu fico garimpando tempo. Eu vou pegar os meus filhos no repouso e eu vou correndo. Às vezes eu vou andar de bicicleta com eles, eles vão de bicicleta, eu vou correndo atrás. Eles vão de bicicleta, eu vou correndo. Então eu tento fazer isso de todas as formas. Todas as formas, eu tento fazer isso, porque existe uma necessidade também de cuidarmos do nosso corpo, existe uma necessidade até para termos mais vigor para pregar o evangelho, até para termos mais vigor para vivermos um pouquinho mais para pregar o evangelho. Nós precisamos de saúde, porque se nós ficarmos doentes, como é que nós vamos fazer isso? Existe a necessidade disso. Mas, irmãos, nós nunca alcançaremos o ideal disso. Nós sempre empurraremos um degrau mais abaixo nessa escala de prioridade, nessa hierarquia de valores, o cuidado conosco. Sempre, sempre. É por isso que às vezes nós até brincamos, mas essas conversas, tá engordando, não sei o quê. Se você fala isso de alguém piedoso, é perverso. Porque a piedade não está no torneamento do corpo. Na verdade, isso evidencia outra coisa. Cabelos mais brancos, maiores rugas, corpos com maiores sinais de luta, porque nós lutamos contra esse mundo, irmãos. Eles não se preocupam com isso. Deixa eu ler o resto aqui. Não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba com que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Isso daqui que Asaf está refletindo é aquilo que fazia com que ele sentia inveja. Ele está dizendo assim, olha, observem por que eu senti inveja. É por causa disso.
Ele está descrevendo por que ele sentia inveja. E ele está descrevendo o que o levou a quase cair, a quase desviar, a quase tombar e se afastar do Senhor. Ele está descrevendo isso. Por que é importante chegar a isso? Porque era isso que tinha valor no seu coração. Ele não queria ter preocupações, ele queria se preocupar com a aparência, ele não queria ter esses limites, ele não queria ter esse pudor. Não sei você, mas quantas vezes você para com coisas que você não queria parar? Você fica com peso na consciência para fazer coisas que você, meu Deus, por que eu tenho que fazer isso? Porque isso é exigido de mim, porque eu não fico quieto, mas eu fico inquieto, porque eu preciso fazer isso agora. Eu só queria descansar. E você não consegue. Por causa dessa inquietação de luta. Você tem que pastorear o seu lar. Você tem que orar pelos seus pais. Você tem que nutrir piedade. Você tem que ser um bom funcionário. Você tem que ser uma boa esposa, um bom marido. Você tem. E por causa dessa luta, você não pode baixar as guardas lá fora. Você não pode. Lê o resto depois. Eu não vou ler o resto, mas lê o resto. Você vai ver, até o versículo 14, você vai ver essa descrição toda. Depois ele dá outra guinada na sua reflexão. Mas até o versículo 14 ele fala justamente daquilo que ele invejava. Olha, volta para Provérbios 3 de novo, só para a gente terminar aqui rapidinho. Já passou, foi do meu tempo aqui. O versículo 33 até o 35, nós vimos a aplicação do apelo do pai. O pai vai aplicar agora tudo aquilo que ele falou aqui nesses versículos. E no primeiro momento, ele quer dizer que sempre no primeiro momento nós recebemos um engano. O versículo 33 ao 35 diz assim, ó. Olha, a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Por que invejarás ele? Se a maldição do Senhor habita na casa do perverso. E está ao seu lado. A maldição, o que habita na casa? A maldição do Senhor está constantemente com ele. Olha, interessante. Quem é que está vendo isso? O sábio. O pai, o perverso não vê. O perverso não vê, irmãos. Qual é o nosso papel? Ver. Aquilo que o mundo glamoriza, nós observamos o quê? A apreensão por aquilo que Deus abomina. A deformação dos valores. Por quê? Porque nós observamos, não é que a riqueza é má, não é que o sucesso é mau. O problema é que nessa hierarquia de prioridades, onde está Deus? Onde está Deus? Por isso, a maldição do Senhor habita junto com ele. Porque ninguém tira do trono aquele que nunca saiu. O Senhor soberano de todas as coisas. Ninguém se faz Deus acima do Senhor. Ninguém se faz soberano acima do sustentador e criador de todas as coisas, sem que isso tenha consequências. Criaturas se inclinam diante do Criador. É assim que criaturas fazem. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém, a morada dos justos ele abençoa. Você pode até não ver, por causa dessa corrosão de valores. Mas se você anseia a proximidade de Deus, a bênção dele está com você. No seu lar, no seu trabalho, na sua casa. O que o pai está dizendo é dizendo assim, filho, observa. E filhos que têm pais crentes, cônjuge que é casado com crente, tem isso muito claro. Eu sou a tua bênção. É como se os pais dissessem para o filho, olha, eu sou a tua bênção. Você pode até não enxergar esse valor, mas um dia, você vai ver o quanto você foi abençoado. E um cônjuge pode dizer para o outro, olha, eu sou a tua bênção, meu bem. Meu amor, eu sou a tua bênção. Você pode até não entender algumas vezes, mas eu sou a tua grande bênção. É o pai. O pai é a bênção para um filho aqui.
Só essa instrução já é a bênção. Certamente, ele continua, ele, o perverso, Deus, né? Escarnece os escarnecedores, escarnece dos escarnecedores, mas ele dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra. Nós corremos e corremos para conquistar altos padrões para deixar para os nossos herdeiros. Quem tem o maior padrão do que Deus? Quem tem a maior riqueza do que Deus? Quem tem maiores tesouros do que Deus? Nós somos herdeiros de quem, irmãos? De Deus. De Deus. E se nós desfrutarmos de honra, da presença de Deus agora, é dessa honra que desfrutaremos no porvir. Mas os sábios herdarão honra. Os sábios herdarão honra. Mas os loucos, os escarnecedores, os tolos, tomam sobre si ignomínia. O que o sábio está dizendo aqui? No primeiro momento, o amargo pode parecer doce. No primeiro momento, a perversidade pode parecer riqueza. A corrosão pode parecer sucesso. No primeiro momento. Mas no final, ela será amarga. O pai está dizendo assim, filho, olha para o final. Eu sei, olha para o final. Quando nosso contentamento não é o Senhor, tudo, irmãos, tudo parecerá um caminho para a felicidade. Tudo. E eu quero finalizar com Salmo 37. Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque como Ele satisfará os desejos do teu coração? Como? Ele lhe dará mais daquilo que te agrada. O que te agrada? O Senhor. Certo? Os desejos do seu coração serão quem? O Senhor. O Senhor. Os desejos do seu coração aqui não são bens. Sucessos profissionais, acadêmicos, financeiros. O desejo do seu coração é aquilo em que o seu coração se agrada. O seu coração se agrada de quê? Aqui é uma ordem. Agrada-te. Quer obter satisfação? Agrada-te no Senhor. Quer realizar os seus desejos? Agrada-te no Senhor. Porque isso o Senhor lhe dará em abundância. Prodigamente o Senhor lhe dará. Agrada-te nele. E ele te dará copiosamente da sua presença. Eu acho muito interessante aqueles votos de casamento, é na alegria e na tristeza, é na saúde, na doença, é na riqueza ou na pobreza. O que é que está dizendo? O seu coração, é sabedoria popular, e você está dizendo aqui, ó, o seu coração, o seu casamento não deve estar suscetível às adversidades, às circunstâncias, mas para isso tem que estar firmado na rocha. As circunstâncias, os tempos podem mudar, mas se o seu casamento estiver firmado na rocha, as circunstâncias não abalarão. Não depende da sua saúde, da sua riqueza, não depende. Depende do Senhor. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, Pai de misericórdia e graça, nós te louvamos por porção tão maravilhosa das tuas sagradas escrituras, ó Deus. Ajuda-nos para que essa palavra entre profundamente no nosso coração, ó Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, ilumina a nossa mente para o louvor do teu nome através de nós. Que Cristo Jesus seja exaltado como a maior expressão de que nós ansiamos por ti, ó Deus, nos entregando abundantemente a iluminação do teu Santo Espírito na condução até o caminho de Cristo, caminhando com ele através dos seus ensinos, em nome de Jesus. Amém.